Jornal Conecta, com Giovana Peterlevites. Olá, boa noite. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela Polícia Civil nos bairros do Claré e na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. A ação faz parte da Operação Resina, com investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil sobre o crime de receptação de ferro, alumínio e aço. O foco em Rio Claro é um empresário suspeito de receptar toneladas de resina desviadas de uma empresa. De acordo com o Ministério Público, os criminosos usavam uma plataforma de transporte rodoviário. Eles se ofereciam para levar a carga de metais e resina plástica. Após o carregamento do material, o outro motorista assumia a direção e eles desviavam a carga para receptadores, que pagavam até metade do valor da nota fiscal. O primeiro motorista ficava responsável por ir até uma delegacia, afirmando que foi roubado. Além do dinheiro das vendas, os criminosos ficavam com o valor do seguro do caminhão e também da carga. A investigação identificou ao menos 2 dezenas de roubos que não ocorreram. O prejuízo para o setor foi de R$2 milhões. Durante as buscas em Rio Claro, uma carga desviada de ferro foi encontrada. As buscas também aconteceram em outras 20 cidades. 2 pessoas foram presas em flagrante no Rio de Janeiro. A ponte caiu e os moradores de um bairro rural em Rio Claro se arriscam na travessia. No final de semana, um caminhão atravessou e quebrou a ponte de madeira na estrada rural do bairro São Bento, em Rio Claro. Felizmente, nada grave aconteceu com o motorista do veículo. Isso aí é para a população ver o que o povo do sítio sofre. Aquela ponte ali era o principal caminho dos moradores aqui do bairro rural São Bento desde o começo do ano passado, quando o acesso pela rodovia Washington Luiz foi fechado pela concessionária que administra o trecho. Agora, os moradores têm que pegar um outro caminho que é mais longe e de difícil acesso. Mas mesmo assim, diante de toda essa situação e dificuldade, tem gente que se arrisca a passar por aqui. Se a pé já é complicado, difícil, imagina para quem passa nesse trecho onde eu estou de moto. O José é ajudante geral em uma cerâmica na região. Todo dia ele passava pela ponte para ir ao serviço. Mas desde sábado, ele e o irmão improvisaram uma ponte para poderem ir trabalhar. Tava em má condução a ponta aí, tava as cabeças tudo podre, né? Já foi falado pra ele vir aí olhar, mas não vieram até cair, passar a caçamba aí e a ponta quebrar com a caçamba. O seu Antônio, de 70 anos, que mora no bairro rural, também diz que a ponte já não estava em boas condições. Não estava, porque da prefeitura veio ver e ele falou que não estava, mas não sinalizaram nada, não tinha nada de sinalização nenhuma, que não podia passar quantidade de peso nenhum, não tem nada isso aí. Estava passando tudo quanto é caminhão, estava passando até cair. Agora ele vive um drama quando precisa ir para a cidade. Complicou, né? Porque tem que sair para cá, para passar lá, se fosse que saísse na pista, era uma facilidade lá. Mas não sai lá, então tem que sair lá embaixo, longe. Uma estrada que nem agora que está enxuta, ainda está indo bem. Se começa a chover, umas estradas ruins, que não cai caminhão, não passa, então é problemática. Araras recebe nos dias 17 e 18 de junho, das 10 da manhã às 5 da tarde, o projeto Viva a Comunidade. Ação social patrocinada pela Arteres, que leva ações de cidadania e bem-estar para as comunidades. A ação vai oferecer exames básicos de saúde, com medição de glicemia, aferição arterial e de índice de massa muscular, distribuição de preservativos e orientações sobre planejamento familiar no Centro Esportivo Rui Branco de Miranda, na rua Ângelo Ferro, 54, no Parque das Árvores. A programação completa está disponível no site www.vivacomunidade.com.br e também no perfil do Instagram, @VivaComunidadeOFC. O Procon de Piracicaba começou a Operação Festa Junina. Lojas e supermercados estão no alvo da fiscalização. Muita gente aproveita o mês de junho para festejar.
Com isso, o comércio aproveita para fazer ofertas daqueles produtos clássicos dos arraiais, como acessórios, itens de decoração e comidas típicas juninas. Mas quem for comprar deve ficar atento ao preço e qualidade dos produtos. Por isso, o Procon de Piracicaba foi conferir se tudo está sendo feito de acordo com as normas de proteção e defesa do consumidor, como a venda de itens com prazo de validade em dia e divulgação de informações básicas como preços e formas de pagamento, além de deixar o Código de Defesa do Consumidor disponível ao cliente. Comestíveis, vestuário, né? Agora nessa época de festa junina, fogos de artifício, né? Em que pese o Procon não fiscaliza a qualidade do produto, porque isso é feito pelo Exército. O procurador-geral explica que, caso encontrem alguma irregularidade, o dono do estabelecimento é orientado pela equipe sobre o que deve ser corrigido. Se numa próxima ida, né, nós constatarmos ainda, né, que foi mantida essa irregularidade, aí sim o Procon faz a autuação. A operação vai até o dia 23 de junho. Quem quiser mais informações sobre os direitos do consumidor deve ligar para o número 151. Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver que moradores de Araras e Piracicaba estão com a vacinação contra a gripe atrasada. E Rio Claro é a primeira cidade do interior do estado a receber a jornada de transformação digital. A gente volta já. Mais 53 casos de dengue foram confirmados na última semana em Araras. Com isso, a cidade soma 2.496 infecções pela doença. A região leste continua sendo a mais afetada, são 779 casos, seguida pela região norte, com 421, e a região sudeste, com 327. Segundo a Prefeitura, estão sendo feitas orientações, busca ativa, bloqueios de quarteirões e nebulização para evitar a proliferação do mosquito. Araras e Piracicaba estão com as doses de vacina contra a gripe paradas à espera dos atrasados de plantão que até agora não tomaram a vacina. Sabendo da importância da campanha de vacinação contra a gripe, o seu Rinaldo foi se imunizar. Quem não tomou, procure tomar. Isso aí é fundamental para a saúde. Não como minha, dos outros também, né? Eu trabalho à noite, sabe? Das 10 às 6 da manhã, então estou tomando para proteger um pouco. Tá meio frio, né? Para ver se não pega, não dá gripe, né? Esse motorista pela primeira vez tomou a vacina contra a influenza. Muito importante, aconselho. Araras está com baixa procura pela vacinação da gripe. Apenas 56% do público prioritário se imunizou. Até o momento foram vacinados 73,22% das pessoas com mais de 60 anos, 70,78% dos profissionais de saúde, 57,12% das crianças e 23,12% de pessoas com comorbidades. A questão da taxa vacinal, ela vem baixa por dois motivos. Primeiro, que a campanha de vacinação ela é feita fora do período de pico de doença. Então, às vezes, as pessoas acham que não precisam tomar, porque não está tendo caso, não toma. Agora que começou a aumentar o número de casos, eles estão procurando a vacinação. E outro motivo é que tem alguns grupos, algumas pessoas que têm, às vezes, medo da vacina, né? Porque você toma uma vacina, a vacina ela é um antígeno, que é inoculado na pessoa e vai produzir uma resposta imune. Essa resposta imune pode dar uma febre, pode dar uma dor no corpo, e a pessoa se assusta com isso. E às vezes no ano seguinte não quer mais tomar vacina. Araras, em 2022, já registrou uma morte pela doença e já são 162 pessoas contaminadas com a influenza. Só neste mês foram registrados 13 casos. 5 pessoas estão internadas na Santa Casa, 2 na UTI e 3 na enfermaria. Está sendo feita a conscientização para o profissional da saúde, por exemplo, que a taxa está baixa, 70%. Está sendo feita a conscientização dessas pessoas e reforço nas campanhas. Em Piracicaba, a situação não é diferente. 4 pessoas já morreram pela doença este ano. O número já é maior que o ano passado inteiro, quando a cidade teve 2 mortes pelo vírus. Atualmente, Piracicaba possui 31 casos da doença e nenhuma pessoa está hospitalizada. Segundo o diretor, nem todos os pacientes com sintomas gripais fazem o teste. Por isso, não é possível ter um número exato dos casos de gripe na cidade. O exame só é feito em casos graves de síndrome respiratória.
Muitas vezes nem se faz o diagnóstico, se trata a síndrome respiratória e a pessoa atravessa aquela síndrome, porque ela normalmente tem o período, né, de que ela sozinha termina, digamos, né? Então, esse acompanhamento é feito, mas não é feito o diagnóstico em muitos dos casos, exceto quando é síndrome respiratória grave. Essa sim a gente tem. Então, a gente acaba não tendo aquele dado real, né? As pessoas não estão indo tomar a vacina contra a influenza. A cidade está abaixo da meta de 90% com apenas 51% da cobertura vacinal. Idosos e profissionais da saúde estão com os maiores índices. Foram imunizados 64% das pessoas com mais de 60 anos, 61% dos funcionários da área de saúde, 45% das crianças de 6 meses até 2 anos e 36% de crianças de 2 até 4 anos, 35% das gestantes e 24% das mulheres que acabaram de ter filhos. No meio da década de 2000, a gente teve uma pandemia de influenza, né? E a gente teve muitos óbitos, depois tivemos outro episódio, mas no final da década, depois de 2009. Hoje, com a vacina, como você tem menos casos, parece que não acontece nada, mas não, as pessoas continuam contraindo a doença e pessoas continuam vindo a óbito dessa doença. Então, se a gente tem a principal forma de prevenção, que é a vacina, por que não usar isso, né? O interior de São Paulo está recebendo pela primeira vez a jornada de transformação digital, direcionada para micro, pequenas e médias indústrias. A cidade escolhida foi Rio Claro. Já imaginou poder sentir a textura de materiais como vidro, madeira e até mesmo a do pelo de um coelho por meio de um computador? E vivenciar a experiência de estar praticamente outra dimensão? Essa é a experiência que empresários, gestores e alunos da rede pública e do SESI estão vivenciando em 2 unidades móveis em Rio Claro. Na primeira, da indústria 4.0, o foco é vivenciar um pouco da experiência com as tecnologias que levam as pessoas para a realidade virtual, como relógios, óculos e robótica. Dá pra cantar Rio Claro? Pronto. Já na unidade móvel de conectividade 5G, as tecnologias estão relacionadas à comunicação digital no ambiente industrial, incluindo a construção de um espaço coletivo e virtual compartilhado, feito pela soma de realidade virtual, aumentada e a internet. Este é o metaverso. O metaverso praticamente é uma realidade hoje, principalmente depois da pandemia, que muitos profissionais viram a possibilidade de trabalhar em casa. Há necessidade de criar um espaço virtual onde os profissionais possam interagir entre eles. Então, a ideia do metaverso, né, criado pelo Facebook, tem essa objetividade. E é claro que isso vai expandir para todos os universos, tanto de um profissional, quanto de um adolescente, de uma dona de casa. Na prática, a experiência permite interagir com objetos e avatares que estão aparecendo por meio de um óculos. Toda essa inovação impressiona os visitantes. Quando a gente coloca o óculos, é uma sensação completamente diferente. E você consegue ver todo o local, você consegue interagir com os robozinhos, eu achei muito legal. Dá até para simular a aplicação de uma injeção para sentir a textura da pele nesse dispositivo. Com a realidade de internet sensorial, ele é voltado para a área da saúde. E a tecnologia é tanta que mostra até a possibilidade de fazer cirurgias de forma remota. É a velocidade da internet 5G que possibilita a tecnologia avançar cada vez mais. Eles têm a oportunidade, nesse momento, de ver algumas aplicações de tecnologias que eles conhecem, né, como a realidade aumentada e realidade virtual, inclusive fazendo interação, com algumas informações do braço robótico e da célula de instrumentação, interagindo com o processo e vendo algumas informações de temperatura, estado, né, e posicionamento dos robôs. Nem eu resisti à curiosidade e quis interagir com o mundo online. Tudo isso faz parte da jornada de transformação digital, que tem 8 etapas, como diagnóstico das necessidades da empresa, elaboração de uma estratégia e capacitação. Todo esse processo começa no Sebrae, que avalia as condições e as necessidades das empresas. São programas, né, que tanto o Sebrae como o Senai já oferecem já há muito tempo e de uma forma efetiva, né, esses projetos foram consolidados em um projeto só, no sentido de fazer com que as micro e pequenas empresas
alcançasse um outro patamar, né, de competitividade, de produtividade na indústria nacional. Tudo isso para melhorar a produtividade dos processos em até 50%. O primeiro pontapé rumo ao futuro, que aqui não tem mais barreiras. Um empresário aqui de Rio Claro que trabalha com fornecimento de ferramentas, né, para a questão de usinagem. Ele trabalhou conosco há 2 anos atrás, né, e ele conseguiu um aumento de faturamento de 50%, só realizando a questão da manufatura enxuta. E tudo isso, para as micro e pequenas empresas, é feito ao custo zero, né? É completamente gratuito. E nós encerramos esta edição com essa bela imagem. Quem olhar para o céu hoje vai poder observar um fenômeno chamado superlua de morango. Segundo a NASA, a lua está cerca de 17% maior e 30% mais brilhante que o normal. O evento acontece quando a fase de lua cheia coincide com o momento em que ela está em seu ponto mais próximo da Terra durante sua órbita. É tudo uma ilusão de ótica. Já o nome morango não tem nada a ver com o formato ou a cor, e sim com os povos norte-americanos que chamavam a lua cheia de junho de superlua de morango, já que este é o mês em que o fruto amadurece no hemisfério norte. O fenômeno vai acontecer durante toda a noite e madrugada de quarta-feira. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever o jornal no YouTube. Nos acompanhe também pelas outras redes sociais. Uma boa noite, até amanhã.